Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Leonardo, da Beatriz de Intercâmbio. Hoje temos o prazer de receber Flávio, representante da escola Greenwich. Flavião, por favor. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado aí pela participação de vocês, obrigado a Trinity pelo convite. É um prazer estar aqui hoje à noite. Legal. Pessoal, a escola do Flávio Greenwich tem campus em Sydney e Melbourne. Hoje a gente vai falar especificamente sobre Sydney, como os estudos, trabalho, estilo de vida. O Flávio morou lá bastante tempo, né? Foram 8 anos. 8 anos de vivência lá. Então é uma experiência absurda, vai contar pra gente como é que foi, o que ele fez, como que ele conseguiu renovar, enfim. A gente vai entrar bastante em detalhes. Ao longo da semana a gente vem publicando aí informações sobre a live, então a gente recebeu um monte de perguntas sobre Sydney. A gente vai iniciar perguntando aí pro Flávio o que a galera mandou e depois a gente vai batendo um papo, ele contar um pouquinho melhor como é que foi a vida dele lá, tá bom? Flávio, começando com aquela básica que a galera sempre pergunta, por que Sydney? Por que quando eu for escolher a cidade do intercâmbio eu tenho que escolher Sydney? Porque eu tenho um super viés por Sydney, primeiro de tudo, né? Mas eu acho que uma das principais características da Austrália e das cidades na Austrália é que elas são bem diferentes umas das outras. Então, se a gente fala de Sydney, por exemplo, a gente está falando da maior cidade, não só da Austrália, mas também da Oceania, e, consequentemente, é onde você encontra as melhores escolas, é onde a Greenwich está também, além de Melbourne, e é onde você encontra também as melhores opções de trabalho, maiores oportunidades, né, de desenvolvimento. Então, é onde você encontra um pouquinho de tudo, por ser ali o grande centro da Oceania, tá? Agora, características específicas de Sydney, além de ser a maior cidade, é uma cidade que é muito, muito organizada, eu diria que uma das mais desenvolvidas ali da região, com certeza, mas também é uma cidade que mistura essa coisa de cidade grande com praia, né? Então, o clima em Sydney ele é muito parecido com o que a gente tem aqui em São Paulo, tá? Então, é um clima praticamente o mesmo. A única diferença que eu diria é que venta mais lá, porque você está na praia, né? Você está no litoral, então acaba ventando muito, tanto no verão quanto no inverno venta bastante. Então, é uma cidade que a gente geralmente compara até com o Rio de Janeiro, né? Por ser uma cidade grande, bem desenvolvida, a maior do país, mas porém com praias que você pode acessar ali de 20 minutos de ônibus do centro da cidade até a praia mais famosa da Austrália, que é Bondi Beach. Então, é uma locomoção muito fácil. Legal. Então, acho que está respondido aí, pessoal. Seguindo, tem trabalho em Sydney? Você já falou, mas acho que é até legal dar uma... Sabe que o brasileiro sempre se preocupa com essa opção, de se manter e tal. A Austrália acaba sendo uma das principais opções de intercâmbio hoje em dia por oferecer essa oportunidade para o estudante internacional de trabalhar também, né? Então, você pode trabalhar até 20 horas por semana durante o curso, né? São 40 horas quinzenais, 20 horas por semana mais ou menos, durante o curso, e você vai encontrar muitas opções de trabalho em Sydney, tá? Agora, o que eu gosto de sempre falar, Léo? Fazer a relação inglês-trabalho, tá? Porque quando a gente chega lá, a gente geralmente tem um inglês um pouquinho mais básico, não está tão acostumado, não tem a fluência, e a gente vai se desenvolvendo. Daí a importância de vocês escolherem uma escola de qualidade, uma escola renomada, super conhecida como a Greenwich na Austrália. Quanto mais inglês você tiver, melhor é o trabalho que você consegue. É uma relação direta, né? Quanto melhor o nível de inglês, menos braçal aí é o seu trabalho. Com certeza, com certeza. E aí você vai conseguir se posicionar melhor. Eu comecei trabalhando com limpeza de escritórios, né? Como escritórios aqui, como o da Trinity, por exemplo. Por quê? Porque eu não precisava falar com ninguém. Exatamente. Né? Então eu não tinha tanto inglês para usar, né? Então eu comecei nesse trabalho, depois de uns 2-3 meses na Austrália, que o meu inglês já tinha melhorado, já consegui um outro trabalho, que foi até na obra, que era um trabalho bem braçal. Ganha um pouquinho mais. Né? Mas eu conseguia entender comandos ali básicos, né? Depois melhorou mais relação com o idioma. Com o idioma, já estava mais internalizado. Legal. Depois de mais ou menos um ano e meio que eu estava lá, aí o inglês já tinha melhorado mais ainda, eu consegui emprego numa loja de celular dentro do shopping. Aí era um contato com o público todo dia, direto, e só foi evoluindo, né? Quanto mais tempo você fica lá, mais o seu inglês vai evoluindo, então tem essa relação direta, com certeza, trabalho e nível de inglês. Então,
Resumindo, pessoal, tem opção para todo mundo, para todo nível. Sim. Mesmo o cara chegando ali com um nível de inglês mais baixo, como o Flávio falou, você consegue se alocar no mercado para conseguir manter as contas. E conforme for evoluindo no idioma, você vai evoluindo melhorando no trabalho também, vai evoluindo ganhando no um pouquinho trabalho, mais. vai evoluindo no inglês também, porque uma coisa é você trabalhar na obra onde tem ali a linguagem específica, o vocabulário específico. Sim. Outra coisa é você ter que lidar com clientes do mundo inteiro, É com outra vários coisa. sotaques, é outra coisa, então acaba sendo parte do aprendizado do inglês ali também. Certo. Vamos lá. Seguindo, então, pessoal, respondido em Sydney. Tem bastante opção de trabalho. A gente costuma falar que só não trabalha na Austrália quem Quem não não quer. quer, Só não exatamente. trabalha quem não quer. A gente conhece um monte de gente que na primeira, segunda semana já está Com trabalhando certeza, ali. com certeza. Então dá certo, fiquem tranquilos com relação a isso. Uma pergunta meio polêmica, Flávia. Muita informação que o pessoal pega na internet e tudo mais. Li que o valor do aluguel em Sydney é caro, realmente tem bastante informação sobre isso. Uhum. Tem opção para fugir do centro e economizar uma graninha com o aluguel? Com certeza, né? A gente estava até conversando aqui antes do início da live e a gente estava falando de acomodação e me veio várias experiências Dos nossos intercâmbios. dos nossos intercâmbios, né? Eu tive a oportunidade de ficar na Austrália por 8 anos em Sydney, né? Especificamente. E as primeiras acomodações, o primeiro mês foi casa de família, que eu super recomendo, inclusive, né, para todo mundo no primeiro mês. E aí depois você vai achando as acomodações, os amigos, né, fazendo as parcerias. Sim. Eu cheguei a morar em acomodação ali em Bondi, né? Bondi Beach, a praia mais famosa, bem turística, é uma região rica da cidade, onde tem famílias com muita grana, e aí, consequentemente, o aluguel era um pouquinho mais caro. Então, eu gosto até de usar esse exemplo comparativo. Nos primeiros anos que eu morei em Bondi, eu lembro que eu morei num apartamento de 2 quartos e tinha um quarto master, que era bem grande, eu dividi esse quarto com mais 2 amigos brasileiros. Cada um de nós pagávamos $180 por semana para dividir o quarto. Certo. Tá? Então, o valor do quarto, quanto que dá? $540 num quarto por semana. Sim. Depois de um tempo, que eu já estava lá há bastante tempo, foi até no meu último visto, que eu estava fazendo a faculdade, eu precisava sair um pouco ali de Bondi, porque também ali é muita zoeira, muita curtição, precisava estudar. O que eu fiz? Eu peguei uma amiga minha que trabalhava comigo, uma amiga australiana, e a gente alugou uma casa um pouco mais afastado. Não na praia, não na região badalada, mas entramos um pouquinho. 20 minutos de trem do centro da cidade. Não era muito longe também. De trem rapidinho, mas como você falou, o transporte funciona bem. Super funciona, a gente estava na linha do aeroporto, então assim, era raros atrasos, né? Lembrando que o transporte na Austrália é tudo pontual, né? Pontualidade inglesa. Sim. Se fala que é 1h13 que vai chegar, é 1h13 que chega. Certo. E aí o que aconteceu? A gente alugou essa casa, era uma casa de 5 quartos, porque aí era numa região que só tinha famílias australianas também, uma casa gigantesca, era maior do que a gente precisava. E adivinha quanto era o aluguel? $630 por semana. Para casa inteira? Para casa inteira. Pô, você estava falando 540 para um quarto. 540 em um quarto em Bondi, 630 uma casa com 5 quartos, uma garagem para 3 carros e nem carro a gente tinha, né? 5 pessoas ali, tranquilo. Sempre baixinho ali no. Dava assim uma média de $130 por quarto. Por quarto, né? fica confortável, individual, só você. Mobiliado, que a gente comprou, todos os móveis e tal. E era uma casa muito, muito bacana. Então, assim, a gente saiu de um espaço apertadinho, morando com 5 pessoas num apartamento, para pagar $90 a mais numa casa de 5 quartos. Então, o que eu falo é o seguinte: Sydney é como toda cidade grande no mundo. Se você morar no centro de São Paulo, por exemplo, você morar aqui na região da Avenida Paulista, você vai pagar caro. Você vai pagar R$3.500 por mês num apartamento de um quarto. Sim. Né? Se você vai para a Zona Norte, já fica mais legal. Né? Então, Sydney é a mesma coisa. Não adianta pensar só que Sydney é a maior cidade, é a mais cara. Tem que se fazer também a relação custo-benefício. Então, assim, custo de vida é o mais alto da Austrália? Com certeza. Mas é o lugar que paga mais também. Exatamente, quando você ganha. Eu já ouvi falar muito isso. O aluguel de Sydney pode ser $1 milhão, porém você vai ganhar $1.500.000. Exatamente. Você consegue pagar. Exatamente. Eu tenho amigos que moravam na Gold Coast, por exemplo, um pouco mais próximo, uma cidade pequenininha, bem turística, e eles pagavam no quarto deles
pé na areia, assim, de frente para a praia, $180. Você vai conseguir um quarto de $180 pé na areia em Sydney? Não vai. Porém, eu trabalhava como garçom, trabalhei 5 anos também como garçom e eu ganhava na hora ali de $25 a $30, no fim de semana até $35. Eles estavam ganhando 18. Metade lá na Gold. Então é uma relação custo-benefício. Se avaliar, né? Quanto você ganha para quanto você investe ali mensalmente nas contas. Se você não tem emprego, mas paga um aluguel mais barato, qual que é a vantagem? Exatamente. Né? Nenhuma. A conta não fecha. A conta não fecha. Legal. Então, pessoal, realmente, como o Fábio falou, para morar ali na City, no centrão ali, não é dos lugares mais baratos, porém tem um monte de opção, então não deixe de ir para Sydney por conta disso, né? Dá para você, com certeza, contornar aí essa opção, entre aspas, problema do aluguel. Com certeza. Esse problema ele é meio que criado aqui, né? As pessoas falam, nossa, mas Sydney, eu não vou para a cidade mais cara. Você deve ouvir muito isso, né? A gente recebeu um monte de coisa sobre isso. Então... E não é o caso, tá, gente? Claro, é a cidade mais cara, mas é onde vocês vão encontrar mais trabalho, é onde vai pagar melhor e ainda por cima vocês têm essa flexibilidade de morar num lugar um pouquinho mais afastado, que não é tão afastado, e a conta vai fechar. Legal, respondidíssimo. Seguindo, Flavião, nesse mesmo assunto trabalho, trabalhando 20 horas por semana, que é o que o governo, na verdade, como você falou, são 40 quinzenais, a galera divide ali, né? Consigo manter em Sydney? Com certeza, como a gente falou. Inclusive, até essa semana a gente teve uma atualização do salário mínimo lá em Sydney, se não me engano está 19, e na Austrália, né, está $19,43. Mas é aquilo que eu falei para vocês, quando vocês estão numa cidade menor e tem poucas opções de emprego, o empregador, o que ele vai pensar? Eu não vou pagar tudo isso daqui. Posso pagar um pouquinho mesmo? Posso pagar um pouco porque mesmo. a procura é muito alta, Exatamente. Então tem uma competição muito alta. Sydney tem também essa competição, só que Sydney é muito maior do que a grande maioria das cidades. Né? A gente está falando ali de uma cidade de 5,5 milhões de pessoas, que é um quarto da população australiana, que é concentrada ali. Exatamente. Então você vai conseguir um emprego que vai te pagar um mínimo ali, vamos arredondar para $20 a hora. Se você trabalha 20 horas a semana, são $400. Você vai pagar ali, vamos colocar uma média de $150 no começo, ainda sobra $250 para transporte, se você precisar, alimentação e no começo, pelo menos para mim, ainda sobrava um dinheirinho para tomar uma cervejinha ali de vez em quando. Então, dá tranquilo. Legal. Vamos lá. A gente já falou disso, mas respondendo a galera aí, quais as opções mais comuns de trabalho em Sydney? Acho que isso meio que na Austrália, mas é o que você falou, ali tem a relação de nível de inglês e tal, mas por favor. Olha, eu acho que as opções mais comuns na Austrália, elas variam, vamos seguir essa ordem de quanto de inglês eu tenho, tá? Para vocês também conseguirem se posicionar. Não tenho muito inglês, você vai trabalhar com algo que, obviamente, você não precise falar, não vai ser atendimento ao público. Então, assim, limpeza. Limpeza é algo super interessante de se fazer na Austrália porque tem muita demanda. Então, limpeza de casa, limpeza de escola, limpeza de escritórios, que eu trabalhei. Certo. Bom, mas eu não quero sair daqui no meu emprego do escritório que eu trabalho para trabalhar na limpeza lá. Gente, vocês têm que abrir a cabeça de vocês e pensar que tudo é um aprendizado. Quando eu estava trabalhando lá na limpeza, passou isso pela minha cabeça. Porque meu último emprego aqui tinha sido num banco. Então, assim, eu olhei pra mim mesmo e falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu não vim pra Austrália pra fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha consciência que aquilo ali era uma fase. É um meio para um fim. Exatamente, assim, eu tô começando, eu não tô trabalhando lá na loja de celular ainda porque eu não domino a língua. Exato. Mas esse momento vai chegar. Então, assim, limpeza, eu acho que... E tem gente que não sai da limpeza, né? Eu tenho uma amiga que começou na limpeza de casas. Hoje em dia, ela é dona da empresa. Ela é dona da empresa. Ela abriu a empresa dela. Tá bom, tá legal. Tá bom. Então, assim, limpeza, eu diria que tem muito trabalho na parte de atendimento ao cliente. Então, cafeterias, restaurantes. Sydney é uma cidade que está sempre viva, né? Tem sempre alguma coisa acontecendo. Baladas também acontece muito, mas eu acho que os empregos mais comuns assim no começo para o intercambista são esses nos quais você tem que ter pelo menos um nível intermediário de comunicação para você trabalhar numa cozinha, trabalhar como garçom.
Tem gente que não tem o nível de inglês e consegue trabalhar em balada recolhendo copos. É o que eu ia falar, tem a galera que trabalha ali na parte de trás, na parte de trás, trabalha no mercado, mas não trabalha no caixa, trabalha no estoque, na reposição, e é legal que vai conversando ali, aprendendo, falando, depois é promovido, começa no caixa e o inglês lancha. Eu tenho até o exemplo da minha namorada que foi comigo na época, né, ex-namorada hoje em dia, mas ela foi comigo na época, ela tinha quase zero de inglês. Eu conto isso pra todo mundo porque é engraçado, porque o inglês dela era assim, ela sabia o que era yellow, red, mas se você perguntasse como que era cinza em inglês, ela já não sabia. Já travava. E ela conseguiu um emprego numa cafeteria perto da nossa casa. E foi assim, no final do dia a gente tinha entregado o currículo lá. Essa é uma dica legal também. É usual, né? Entregar currículo na porta, falar com o gerente, dar a cara a tapa. E a gente estava cansado, tinha andado o dia inteiro, bem no comecinho, e a gente viu lá a plaquinha de precisa de gente. Vamos lá naquele último. Falei, vamos lá. Eu já tinha um emprego, já estava trabalhando no escritório já, né, na limpeza. Eu falei, vai lá, Vivi. Aí ela pegou e foi. Foi meio assim, né? Falou, vamos comigo? Eu falei, não, vai você sozinho. E ela foi. E diferente dos outros lugares que a gente tinha ido, ela demorou pra sair. Ah, legal. Aí eu falei, bom, ou uma coisa desmaiou lá dentro, né? Ou alguma coisa está acontecendo de positivo. E aí ela saiu com um sorrisão no rosto, assim, e tinha conseguido o famoso trial, né? Que é um teste que você um treinamento e tal. Ela foi convidada a retornar no dia seguinte para trabalhar durante 3 horas. E passou no teste. Ela entrou na ajuda geral, assim, ó. Sim, fazia tudo. Fazia tudo. Né, mas as coisas bem mais básicas. O que aconteceu? Ela ficou nesse restaurante por 5 anos. E quando ela saiu do restaurante, ela era supervisora do floor, né? Ela era supervisora das garçonetes australianas. Então ela saiu assim de um nível de inglês 0 com um nível de inglês 100%, com sotaque australiano, inclusive, fluente, só de ter ficado 5 anos nesse trabalho. Então assim, atitude conta muito na Austrália. Se eu fosse dar uma dica, força de vontade. A própria chefe dela falou depois pra gente, ela falou, só contratei a Vivi porque teve coragem, porque você nem falava a minha língua direito, ela falou. Mas eu vi que você precisava de uma oportunidade e eu te dei essa oportunidade. Que legal. Então acontece assim, ainda também. Valoriza mais, né? Valoriza ainda mais, né? A conquista. Né? Pô, muito legal. Aproveitando, Flávio, vou até fazer um parênteses rápido aqui. Você falou de job na área de serviço, café e tudo mais. Não tenho uma pergunta minha para você que morou lá por 8 anos, falar para a galera. Sydney dorme cedo, tipo 8 da noite não tem mais nada aberto. Porque também você deve ouvir muito isso, galera. Pô, tô acostumado com uma cidade que 10 da noite tem ainda um lugar para passar para comer um lanche e tal. Como é Sydney com relação a isso? Eu acho que a gente não tem como comparar São Paulo com Sydney, né? Porque São Paulo é uma das maiores cidades do mundo e aí é uma cidade... Para comer, acho que pra mim é a melhor. Que tem tudo, né? Se você quiser comer um japonês 3 horas da manhã, tem, né? Você escolhe. Você escolhe, exatamente. Sydney é uma cidade que é bem vibrante, né? Então se você procurar um restaurante, uma balada à noite, você vai encontrar. Claro que não é na mesma proporção que São Paulo. Os horários lá são um pouco diferentes também. Então tem o horário do shopping também, que todo mundo estranha quando chega lá. Eu trabalhei também no balcão de informações de um shopping por 5 anos. E o shopping lá ele fecha 6 horas da noite. Só de quinta-feira que ele fica aberto até as 9 horas da noite, que aí vai das 9 às 9, mas de segunda a sábado é das 9 da manhã às 6. Só fica aberto na quinta-feira porque a grande maioria das empresas na Austrália pagam na quarta-feira. Então eles deixam a quinta-feira aberta para o pessoal aproveitar e gastar um pouco. Legal. Então é uma cidade que eu não diria que ela dorme cedo, mas ela tem assim, o shopping, por exemplo, que aqui no Brasil fica aberto até 10 horas da noite, ele fecha um pouquinho antes, um pouco diferente. Tranquilo, dá para sobreviver tranquilo. Essa é a próxima que eu até linkar com você. Como é morar em Sydney? Cara, é sensacional, não tem muito o que falar. A pessoa tem que ir lá realmente para entender. Eu vivo falando para os meus amigos, para minha namorada atual, falo, você tem que ir para lá e quando a gente for, você vai estremecer, você não vai querer voltar para São Paulo. Inclusive, a gente consegue, eu consigo, né, pessoalmente, fazer a comparação, né, Sydney e São Paulo. Eu acabei ficando a maior parte da minha vida adulta lá, né, e aí quando eu voltei para cá, que você vê realmente a diferença, né? Eu fiquei acho que 1 ano assim para me adaptar com São Paulo. Mas você falou que o intercâmbio é assim, né? Para você se adaptar no local que você vai, geralmente 3 meses você já está adaptado.
no quando retorno você volta, demora até 2 anos. Né? Você demora mais. Então, se a gente for comparar, São Paulo é muito grande, né? E eu acho que as coisas aqui não funcionam como elas deveriam funcionar. Sim. Sydney tem uma funcionalidade, assim, em termos de serviço público, de transporte, de organização, que permite que você tenha, fazer as 3 coisas principais do dia, que seria trabalho, estudo e lazer, tudo no mesmo dia. Sem estresse, sem correria. Sem estresse nenhum, assim. Nossa. E aí eu acho que o mais importante da Austrália em geral, segurança. Sim. Porque você simplesmente não pensa em segurança. Você não tem essa preocupação. A gente aqui Não carrega um fardo, exatamente. exatamente. Que a gente não sabe, né? Depois que a gente vai morar num país seguro, porque a gente está aqui que dentro a gente normal, fala, né? exatamente, você está sempre preocupado com o relógio, com o celular, olhando para o lado, à noite você não anda tranquilo na rua. Exatamente. E aí quando você chega lá e tira essa mochila das costas, né? Aí você percebe e fala, putz, lá eu realmente carregava um... você percebe que você está condicionado, né, ao meio que você vive aqui. E isso é muito nítido, assim, porque lá realmente você para de pensar sobre segurança. Assim. Não é uma preocupação, é uma vida tranquila. É uma vida tranquila, o caixa eletrônico é uma parede na rua, você recebeu seu salário, está com $1.000 na carteira, tranquilo, você deixa a carteira em cima da mesa no restaurante, vai no banheiro, volta, celular, o pessoal usa laptop no ônibus, é bem diferente. Eu lembro quando eu trabalhava no meu intercâmbio também, uma pergunta que o pessoal fez para mim, o que você mais gosta aqui? E eu falava, segurança, eles lá, por viverem ali sempre, eles não sabem o que não é ter segurança. Eles achavam estranho, mas eu também estou com você nessa aí. Viver com segurança é a melhor coisa. E assim, esse fato de você poder fazer tudo no mesmo dia é muito único da Austrália, né? Eu, no meu primeiro visto na Austrália, eu acordava cedo, ia para a escola de inglês, estudava até 2, 3 horas da tarde, voltava para casa, deixava minhas coisas, descia na praia, depois ia trabalhar direto da praia para o centro da cidade, 20 minutos de ônibus, depois voltava para casa. No meio entre trabalho e estudo, ainda parava para tomar um negocinho. Tomar um refresco na praia, pegar um sol, brincar um pouquinho, jogar uma bola e depois ia trabalhar. Isso então você consegue combinar tudo. Que nossa vida, você sabe também, eu te conheço pessoalmente. A gente corre das 9 e o lazer que a gente tira aqui é o quê? A gente vai num barzinho ou a gente vai na academia, quando a gente está se cuidando muito. Exatamente. Mas assim, contato com a vida mesmo em si, com a natureza, eu acho que é a coisa que eu sinto mais falta da Austrália. Qualquer lugar que você olha lá tem natureza, tem verde, né? Legal, como a outra, mais que respondido. Obrigado, Fabião. Sydney tem bastante opção de lazer. Acho que essa parte natureza é o principal, né? O principal lazer do australiano ali, do Sydneysider ali, com certeza é esse contato com a natureza, é você poder caminhar pelo caminho das pedras que vai de Bondi até Maruba, ali são 7 quilômetros de caminhada pela costa, né, pelas pedras. Legal. Dependendo da época do ano você consegue olhar para o mar, ver a baleia saltando, golfinho. O contato com a natureza realmente é muito intenso, né? Inclusive, uma das coisas que eu mais sinto falta lá é acordar com o barulho dos pássaros, porque eles conseguem te acordar de tanto pássaro que tem, né? Mas é uma coisa que eu sinto falta, né? Aqui a gente acorda com o barulho do carro, né? Da buzina, do ônibus, subir na rua, então é bem diferente. É outra coisa. E outra, cidade muito viva em termos culturais, né? Então tem muita atividade cultural. Em janeiro tem o Sydney Festival, que você vai desde... Eu lembro de ir num museu, de História Natural de Sydney, que fica no centro, e a gente pagou, acho que era $10 para entrar, ganhava 2 cervejinhas artesanais e ainda tinha uma banda tocando dentro do museu, era um negócio bem diferente. Eu perdi show do Manu Chao no centro de Sydney, aberto de graça para todo mundo porque eu estava trabalhando. Né? Então, assim, acontece várias coisas. Eu vi show do Red Hot Chili Peppers nesses festivais, então assim, tem muita coisa acontecendo. É até legal você tocar nisso, que Sydney e Melbourne, como você já mesmo comparou, é como se fosse São Paulo e Rio. Então, os grandes eventos que ocorrem na Austrália geralmente passam por essas 2 cidades. Com certeza, é obrigatório. Os shows, os grandes shows e tudo mais. Com certeza. Legal, então seguindo, vamos falar um pouquinho da sua escola agora, uma pergunta, tá? Li bastante coisa sobre a sua escola, Greenwich, recebi um orçamento e não foi o mais barato, isso a gente sabe. Vale a pena investir na sua escola? Você até falou um pouquinho de qualidade, sim. Agora aproveita para... eu falo que sempre vale a pena você comparar. Eu acho que tem que comparar mesmo, né? Porque você vai encontrar
escolas muito baratas e escolas muito caras. As escolas muito caras, realmente você precisa de tudo aquilo? As escolas mais caras de inglês na Austrália, elas são escolas que geralmente estão dentro de universidades. É necessário estudar dentro da universidade? O cara que estuda numa escola fora da universidade, ele vai se desenvolver mais? Não necessariamente. É um preparatório diferente, né? Um inglês dentro da universidade é para aquele cara que vai fazer uma universidade lá, fazer uma graduação ou uma pós-graduação. E a escola mais baratinha? Qual é a estrutura dessa escola? Né? Como essa escola é vista perante a imigração? Esse ponto é falar, isso é preocupante já desde a aplicação do Desde visto. aqui, porque Exato. A imigração australiana, ela não vai ver o seu perfil, só o perfil pessoal, só a sua parte financeira, só a sua parte acadêmica, só a sua parte profissional. Ela vai ver esses três em conjunto, mais a escola, a agência, mais o quanto que você está levando dinheiro, mais a agência, sim. né? E isso é um detalhe interessante. A Greenwich, ela é uma escola que como eu era consultor antes também em agências, eu sempre considerei a Greenwich uma escola custo-benefício. Né? É uma escola que tem um valor intermediário, então não é a mais barata, mas também não é a mais cara. Eu acho que a gente tem a receita certa, o valor certo para o mercado brasileiro. Inclusive, essa é uma das minhas funções aqui, sempre manter um valor que é acessível para o nosso público aqui. E a gente tem uma super estrutura, né? Então a gente tem 3 campos, 2 em Sydney e 1 em Melbourne. O campus de Sydney principal, a gente tem 4 andares, ficamos do lado da estação central de Sydney, 5 minutos andando. Todos os campos, na verdade, ficam no centro da cidade, a 5 minutos andando de uma estação de trem. Legal. Com uma super estrutura, né? Se vocês quiserem, convido vocês a entrarem no nosso site, tem fotos da escola lá. Então, assim, você vai ver que a infraestrutura da escola, a metodologia, a experiência, né? A escola que está no mercado já há quase 15 anos. Essa é uma escola que você pode confiar no investimento que você vai fazer. Não vai ser um investimento mais alto, mas também não é o mais barato, que chegando lá você vai encontrar algo que você não quer encontrar. Mas como você falou, vale a pena. Super vale a pena. Essa diferença aí será recompensada. Até porque, voltando lá na primeira pergunta, na primeira resposta, escolher uma escola ruim que não vai trazer o desenvolvimento que você precisa para o seu inglês vai impactar toda a sua vida na Austrália. Já começar com um trabalho, né? Exatamente. Desenvolve no inglês. Eu conheço brasileiros que estão lá, que foram com escolas super baratas, escolheram por causa do valor. Deram até sorte de conseguir chegar, né? Porque antes era mais fácil, né? Sim. Hoje em dia o negócio é um pouco mais embaixo. Apertado. Né? Então, daí também a assessoria da agência, uma agência especializada que eu acho super bacana de falar. Vocês precisam desse suporte. E esses meus amigos que estão lá, que foram para a escola ruim, eles na verdade não conseguiram desenvolver o inglês. Se vocês ouvirem ele falando inglês, parece que eles chegaram lá hoje, né? Porque aí só vai andar com o brasileiro realmente, não vai conseguir se desenvolver porque a escola não deu aquela base. Então eu costumo falar, eu não conseguiria ter chegado no nível universitário, que mesmo depois de 4 anos na Austrália ainda tive dificuldade, se eu não tivesse estudado numa escola boa, que também foi uma escola custo-benefício. Então super vale a pena o investimento. E contando com as promoções que a gente tem aí, fica mais barato ainda. Legal, a gente já vai falar das promoções. Eu ia até tocar no próximo, no ponto importante aí, que a Greenwich ela tem a relação com a GMC, a mesma escola, com o VET. Então depois eu vou deixar você falar um pouquinho sobre isso. O pessoal da produção falou que tem algumas perguntas aqui pra gente, Flávio. Momento produção, vamos lá. A Jéssica perguntou se tem alguma idade máxima para fazer intercâmbio. No caso, ela tem 28 anos e gostaria de ter essa experiência. Olha, não tem uma idade máxima, né? Eu acho que, como a gente falou aqui antes, para você conseguir o visto de estudo australiano, é uma combinação de todos os fatores que envolvem a sua vida. Tá? A idade não vai ser algo que eles vão bater o olho e vai falar, não, você que tem 28 tá fora. 28 tá fora, 35 tá fora. Não, é todo um contexto, então não tem uma idade máxima. 28 anos, Jéssica, eu acho que é a idade ideal para você ir, porque um pouquinho antes dos 30, diferente de mim, quando eu fui, eu fui com 22 anos, então assim, os primeiros 2 anos foi só curtição mesmo, não tinha um destino. A cabeça está mais formada com 28. A cabeça está mais formada. Já vai com foco, né? Já tem experiência profissional, exato. Provavelmente está mais estruturado financeiramente também, que ajuda no visto, ajuda na adaptação lá. Então acho que 28 anos é uma idade boa para ir, mas não tem, respondendo a pergunta aí, não tem uma idade limite. E falando um pouquinho da Trinity, a gente faz toda essa consultoria que o Fábio falou, né? A gente faz essa análise de perfil e depois a gente chama a Jéssica, bate um papo e explica como é que funciona
tudo. Beleza? Mais alguma? Mais uma pergunta. A Thalita quer saber se há a possibilidade de pedir visto de turista enquanto aguarda o visto de estudante para iniciar a tempo as aulas desse ano. Olha, até onde eu sei, você só pode aplicar para um visto. Exato. Né? Se você está aplicando para o visto de estudante, Não você não poderia aplicar para outro. Talvez até possa, mas eu também não recomendaria, mesmo se pudesse. Eu acho que não pode. Sim. Tá? Você ir como turista para depois mudar para estudante lá dentro, hoje em dia é permitido, tá? Se você quiser fazer isso. É recomendável? Não. Também não. A probabilidade Tá? de ter um visto negado É alta. altíssima, Se porque você já tem a intenção de ficar como estudante, já deveria ter aplica, resolvido daqui. já aplica para estudante daqui. Exato. Porque quando você aplica para turista, o propósito é você E turistar, pra curtir, exato. né? Para curtir. E aí chegando lá você muda de ideia, a imigração não vai ver isso com bons olhos. Não. Então é permitido, mas não é visto com bons olhos. Se você tem interesse em estudar, aplica para o visto de estudante. E ela perguntou se dá tempo de ir esse ano ainda? O que eu entendi isso, iniciar Mas- a tempo as aulas nesse ano, não necessariamente nesse ano, é neste ano em que ela está entrando como turista, acredito eu. Entendi. Porque se for do outro modo, se ela quiser iniciar esse ano, dá tempo ainda tranquilo de tomarmos aí todas as providências com relação ao visto e tudo mais. Enfim, também depois a gente manda uma mensagem direct aí para conversar um pouquinho melhor. Mais alguma? Tem uma pergunta interessante que é sobre como funciona o sistema de saúde lá na Austrália. Se é muito caro, se é fácil para estrangeiro. Vou só colocar um detalhezinho que o estudante que vai para a Austrália, ele obrigatoriamente tem que ter um seguro governamental, que é o SHC, que ele dá direito a ter atendimento ao Serviço Público de Saúde da Austrália. É um serviço básico, né? Esse seguro ele é obrigatório, Sim. não tem como fugir. Sem o seguro não aplica para o visto, tá? Então, obviamente, o pessoal da Trinity aqui super treinado sabe disso muito bem. Esse seguro, como que ele funciona? Ele funciona geralmente na forma de reembolso, tá? Então, você, sei lá, tá se sentindo mal, você não sabe o que você vai passar lá pelo clínico geral. Então, o clínico geral é o ponto de partida na Austrália para todo mundo, até para o australiano também. Passou no clínico geral, vamos supor que a consulta foi $50, né? Aconteceu comigo várias vezes, inclusive, né? Certo. E eu tive que ir e tal, você paga os $50 e você recebe uma porcentagem de reembolso. Esse reembolso nunca é de 100% também, é bom deixar isso bem claro. Legal. Se o clínico geral te referir para um outro especialista e isso for escalando, você também vai poder utilizar esse serviço, mas geralmente a porcentagem de reembolso ela vai diminuindo. Certo. Tá? Então daí a importância muitas vezes de você fechar também um seguro saúde à Eu parte. ia falar exatamente sobre isso. Se caso ela já tem algum probleminha de saúde, alguma coisa já pré-diagnosticada, é interessante sair daqui com um seguro particular privado, Sim. que aí vai dar acesso a todo o serviço de saúde particular, então ela não vai ter problemas com reembolso, com tudo mais. Enfim, acho que está respondido. Isso aí. O Jorge, ele disse que ele quer ir com a noiva dele. E aí ele pergunta, os dois precisam estudar? Não necessariamente, né? Não necessariamente. É possível ir juntos num visto só, então titular e dependente. O dependente não precisa estudar, mas se o dependente quiser estudar, ele pode estudar até 3 meses, que é o máximo. 12 semanas, né? 12 semanas que o dependente vai poder estudar. Exato. E aí o dependente goza dos mesmos direitos do titular em termos de condições Permissão de de visto, trabalho. né? Permissão de trabalho, Exato. etc. E finalizando, né, depois, caso optem por aplicar esse tipo de visto que é o partner, eles podem depois inverter, Podem né? inverter, Quem que é o que geralmente estudou, faz, é muito comum fazer isso. Quem estudou vai só trabalhar, né? E quem só trabalhava vai estudar. Dá para fazer isso, é legal, né? Isso é permitido pelo governo australiano e é bem comum. Lembrando só um detalhe que para aplicar como partner, o casal tem que estar há pelo menos 1 ano casado legalmente, comprovado com documentos e tudo mais. Ou união estável, União né? estável, exato. União estável, morando juntos ali pelo menos 1 ano, dá para fazer também. Tá bom? A Márcia perguntou, a gente já falou rapidamente sobre isso, mas Sim. vale a pena frisar, como foi pro Flávio conseguir um emprego, se foi rápido ou se demorou, e se quem vai para Sydney, mesmo não sabendo muito falar inglês, se consegue arrumar emprego. A gente tocou um pouco nesse ponto, assunto, né? A relação nível de inglês e trabalho. Eu costumo falar, qual que é o nome dela mesmo? Já Márcia. Márcia, eu costumo falar que
Na Austrália, o primeiro mês é onde tudo acontece, né? Então, é onde você vai conhecer muita gente na escola, você vai conhecer uma galera que já está lá há um pouco mais de tempo que você, aí você vai conhecer o amigo dessa galera também, é onde você vai ouvir falar sobre acomodação, sobre trabalho, sobre renovação de visto, você vai ouvir falar muito sobre isso, porque é um assunto recorrente na escola de inglês, está todo mundo ali na mesma situação. No barco, né? Está todo mundo no mesmo barco. Exato. Então, para mim, eu consegui meu primeiro emprego no primeiro mês através de um brasileiro que eu conheci na escola, que já estava lá há 5 meses. Eu falo isso aqui como importantíssimo no início do intercâmbio, é networking. É networking. É você conhecer bastante gente, como falou, amigo de amigo de amigo de amigo, e falar, pô, tô procurando emprego. Indicação. Isso vai, né, vai indo, quando o cara lembra, pô, o amigo novo que chegou, tá precisando de emprego, Sim, sempre chega em você, né? É o famoso QI, né? O quem indica funciona demais na Austrália. Então, eu conheci esse brasileiro no intervalo, assim, no café da manhã, e ele falou pra mim, essa é a minha última semana nesse meu emprego, que era o emprego da limpeza de escritório. Ele tinha conseguido um emprego na Domino's Pizzaria lá. Sim. Por quê? Porque ele estava lá há 5 meses, o inglês dele já tinha melhorado, ele podia atender o telefone, podia falar sobre dinheiro, valor, entregar pizza. Exato. Exatamente. Aí ele passou para mim a vaga dele. No último dia de emprego dele, ele nem falou nada pro chefe dele. Ele falou, Flávio, vamos comigo. Eu vou te apresentar pro meu chefe. No dia eu já mostro para você como que é o trabalho. E você já substitui. Porque eles precisam de gente. E aí segunda-feira, a partir de segunda-feira é seu. Batata. A gente foi lá e fez isso. Inclusive, a Greenwich tem essa sacada. A gente tem o Speaking Club, que é uma aula extra que a gente oferece de segunda a quinta, 1 hora por dia. Então a gente oferece 4 horas de aula só de fala, que na verdade não é uma aula, é uma conversação entre os alunos. E tanto os alunos da manhã quanto os alunos da noite atendem no mesmo horário. Fica ali no meio do caminho. No meio do caminho. Então é das 3 às 4 horas da tarde. Quem é da manhã termina a aula às 3, né? E aí acaba ficando um pouco mais. Quem é da noite que começa às 4h30, entra um pouquinho antes. Aí todo mundo conhece todo mundo. E a escola fez isso propositalmente, para que você conheça o maior número de estudantes, o maior número de pessoas que estão naquele mesmo barco com você. VIP, de graça. De graça. Legal, importante. Carol, mais alguma? Vamos para a última pergunta de hoje. O Alisson perguntou qual é o valor mínimo de dinheiro necessário para se manter no início do intercâmbio. Depende se você quer ir com emoção ou sem emoção. Eu fui com emoção. No limite. No limite. Você imagina, com 22 anos de idade, eu paguei meu intercâmbio sozinho, então era tudo que eu tinha, e me sobrou $650 para ir. E aí eu fui, eu fui com muita emoção. Eu tinha 1 mês de acomodação paga, né, casa de família, isso me ajudou bastante. Mas eu geralmente aconselho as pessoas a levarem algo em torno de $2.500, $3.000 para ficar super tranquilo, assim. É até dinheiro demais, principalmente se você for com o primeiro mês de acomodação já fechado, como a gente falou, no primeiro mês muito provavelmente você já vai conseguir um emprego. Que aí é meio que uma libertação, né? Porque você para de ficar convertendo, né? Você começa a ganhar dinheiro lá e você aí você só vai. Tranquilo. Só vai. Legal. Então, pessoal, todo mundo que participou, a gente agradece bastante, tá? A gente vai entrar em contato depois para fazer essas análises de perfil e tudo mais. A gente bate um papo mais detalhadamente com cada um de vocês. Flávio, nosso tempo está quase estourando, não vou deixar de você falar um pouquinho da GMC, que é um braço aí importantíssimo da Greenwich. Por favor, só falar um pouquinho sobre VET e tal, para a galera. Sim. Você fez VET, né? Eu fiz, geralmente é o caminho natural, né, das pessoas na Austrália, dos estudantes internacionais, eles fazem o inglês primeiro, depois de geralmente 6 meses, né, que é a média de estudo, você já alcança um nível intermediário, geralmente, que é o que as escolas de curso técnico solicitam. A grande vantagem da Greenwich é que nós temos a Greenwich English College e a Greenwich Management College. Então a gente tem também uma escola de cursos vocacionais voltados para a área de negócios. Temos 5 cursos diferentes. Temos o business voltado para o empreendedorismo, liderança e gerenciamento de equipes. A gente tem o curso de marketing e comunicação, gerenciamento de projetos e gerenciamento de eventos. Todos esses cursos voltados para aquilo que está acontecendo no mercado de trabalho australiano. São os famosos VET. São os famosos VET. Explica para a galera como é que funciona o VET. A gente posta bastante coisa no nosso Instagram, mas você que fez o VET, como que é, mão na massa mesmo, você aprende a trabalhar.
a frequência de aulas geralmente é um pouco menor do que na aula de inglês. O VET é um alívio também, né? Porque eu uso o seu exemplo. Na hora que eu finalizei o inglês e fui pro VET, minha vida deu uma tranquilizada, porque aí o VET, na nossa escola, por exemplo, você tem 3 opções de timetable, você pode escolher ou 2 dias de manhã, ou 2 dias à noite, ou um dia inteiro, que geralmente é de sábado, dependendo do curso. Então você tem 6 dias livres, né, ou 5 dias livres na semana para poder trabalhar, tirar o seu lazer, viajar, e 2 dias apenas que você vai para a escola, ou se não um dia inteiro. Né? Então é muito comum as pessoas terminarem o inglês e renovarem o visto para esse curso VET. O VET é um curso profissionalizante. É um curso vocacional, né? Ele é como se fosse o equivalente aqui de um Senac, um Senai, né? Então ele vai proporcionar para você uma experiência mais acadêmica, né? E no caso da Greenwich, os nossos cursos eles são voltados para aquilo que está acontecendo no mercado de trabalho. Então os professores eles são muito experientes na área que eles estão ensinando, né? Eu acho que é o grande diferencial da escola. Inclusive o ano passado nós fomos escolhidos como a melhor escola de cursos vocacionais na Austrália. Muito legal. Que já demonstra também a qualidade, o nível de qualidade que a gente oferece. Nós temos muito essa interação, inclusive tem estudantes nossos que conseguem obter trabalho até antes de terminar o curso, só pelo nome da escola. Por estar estudando na GMC. Por estar estudando no GMC. Então a gente tem essa interação bem legal aí com o mercado e a escola é muito reconhecida lá dentro, assim, por grandes empresas. Então se você tem um projeto de fazer um curso técnico de qualidade, já tem um nível de inglês legal, você também já pode entrar direto nessa escola, que aí você já vai com visto um pouco mais longo, porque também o curso é um pouco mais longo do que o de inglês. Legal. Né? Então acho que está respondido, né, VET? É um curso, como a galera fala, muito mão na massa, aprende a trabalhar e tudo mais, o que está acontecendo no mercado de trabalho, e direciona, como você falou, a determinadas funções ali no que a Austrália está buscando. Então, inclusive, por exemplo, o curso de gerenciamento de eventos, ele é um curso que não é muito comum lá na Austrália, né? E ele foi criado justamente porque em Sydney e em Melbourne tem muito evento rolando. Então, se você sabe gerenciar um evento, se você tem aquele background acadêmico, com certeza as agências de evento vão te contratar. Legal. Então, acho que sim, respondido, né? Acho que não tenho certeza absoluta. Flavião, suas considerações finais, tem uma surpresa pra galera aí, uma promoção. Aproveita pra falar um pouquinho mais alto agora pra ajudar. Sempre tem a promoção aí. Na parceria com a Trinity, a gente está oferecendo aqui nessa live o desconto na nossa matrícula, né, que é um valor de $220 atualmente, que dá em mais ou menos uns R$600 de desconto, já logo de cara, para matrículas recebidas nos próximos 30 dias. Pô, Flávio, mas eu vou viajar só em 2021, tem problema? Problema algum. Fazendo a matrícula agora, vocês garantem o desconto. Se acontecer de querer mudar o planejamento depois, quer cancelar, quer mudar alguma coisa, não tem problema nenhum, não tem rabo preso, não tem taxa que vai ser cobrada. E é um desconto super bacana, assim, para quem está realmente planejando, mesmo se for a longo prazo, né? Então, desconto é um segredo, né? A gente fala, a gente conhece o brasileiro tudo de última hora, correndo, mas o segredo do intercâmbio certinho, para economizar, inclusive, um dinheirinho fazer planejamento. Até porque precisa, né? Por uma questão do visto, Exato. Tem que vir aqui sentar. Inclusive eu estendo aqui a minha oferta, eu acho que em meia hora, 40 minutos de live não dá para contar aí histórias de 8 anos, que eu tenho bastante, então até me ofereço, se você tiver interesse em fechar com a Trinity, quiser vir aqui bater um papo com o Léo, quiser conversar comigo também, a gente marca o horário, eu venho aqui, eu fico em São Paulo, então tem essa facilidade, meia hora eu chego aqui na Paulista. Vou até estender, pessoal de fora de São Paulo, a gente faz no Skype, faz aqui na agência, a gente marca um os bate-papo, três, exatamente. Junto, a gente tira dúvidas mais específicas, porque eu sei que cada estudante vai ter uma dúvida mais específica com relação ao visto, com relação à vivência lá. E 8 anos de Austrália me proporciona, é muita história, dá sempre para encaixar uma história, para tranquilizar você, para dar um exemplo. Então eu estou super à disposição aí para a gente poder sentar e conversar também. É só uma questão de alinhar as agendas aí. Com certeza, faz esse bate-papo. Flavião, em nome da Trinity, eu agradeço muito aí, acho que foi bem esclarecedor o bate-papo. Para o pessoal que está assistindo a gente também, muito obrigado. Continue seguindo a gente aí no nosso Face, no nosso Insta, Trinity Intercâmbio. Para outras lives a gente vai colocar sempre bastante informação lá. E novamente, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Obrigado, gente.